E aí, pessoal de extensivo, tudo beleza? Estou gravando umas aulas para vocês aqui, para poder nivelar vocês com o Ângulo Box, tá? Daí para frente você começa a ver as aulas pelo Ângulo Box e a gente conversa no Hangouts. Especificamente, nessa aula eu vou comentar sobre a aula 3 da sua apostila, caderno 1, alfa rosa, na frente C, que é uma aula que vai falar sobre aceleração escalar média, tá? Vamos dar uma olhada ali, ó. A gente vai falar sobre aceleração escalar média e essa é uma grandeza que mede a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Ela mede quão rápido a sua velocidade muda. Tá? Então, para ter aceleração, eu preciso ter mudança de velocidade. E aí a gente vai passar para uma situação de que a nossa aceleração média vai ser ΔV dividido por ΔT. Desculpem. ΔV dividido por ΔT. Tá? Então, qual é a variação, a taxa de variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Joia? Se a velocidade não mudar, eu não tenho aceleração. Bom, uma vez que eu tenho uma grandeza, eu preciso determinar qual é a unidade de medida dessa grandeza. Então, a aceleração, por exemplo, me indica quantos metros por segundo a velocidade muda a cada segundo de tempo. Então, se você deixar um objeto cair da sua mão, ele vai cair com uma aceleração igual à da gravidade, que é 10, aproximadamente. 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa que a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo de queda. Beleza? Então a gente vai ter uma aceleração medida em metro por segundo ao quadrado. Quase sempre a gente trabalha com essa aceleração no sistema internacional. E existe um motivo para isso. A gente vai precisar da aceleração para discutir algumas coisas lá da frente A, a segunda lei de Newton. E aí a gente trabalha com a força quase sempre no sistema internacional, que é Newton. E aí a nossa aceleração em metro por segundo ao quadrado. Beleza? Variou a velocidade, metro por segundo, metros por segundo ao quadrado, a medida da aceleração escalar média. A gente vai classificar os movimentos de acordo com essa mudança de velocidade. E aí a gente vai ter duas possibilidades. Ou o movimento vai ser acelerado, tá? Então acelerado quer dizer o móvel fica mais rápido à medida que o tempo passa. Você consegue perceber isso comparando dois valores de velocidade. Você vai perceber que a velocidade aumentou. E ainda você vai poder perceber que velocidade e aceleração vão ter sinais iguais. Ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Beleza? A gente vai ter um exercício para fazer, um exemplo que vai ficar fácil da gente entender isso aí. Claro que o movimento retardado é o oposto disso. No movimento retardado, o móvel fica mais lento, o módulo da velocidade diminui. A gente fala em módulo porque o sinal para nós só indica o sentido do movimento. E velocidade e aceleração vão ter sinais diferentes. Uma é positiva e a outra vai ser negativa. Belezinha? Tá com a sua apostila na mão? Espero que sim. Lá com o caderno alfa rosa 1. Se não tá, vai lá e pega, pausa o vídeo aí. E aí a gente vai começar a discutir duas questões. Você tem 3 nessa aula. Eu vou discutir 2 e vou deixar a terceira para você tentar fazer. E a gente pode negociar essa questão depois lá no Hangouts. A questão 1, que é uma questão da página 485, ela fala que a moça imprimia mais e mais velocidade a sua louca e solitária maratona. E é um texto, né? Não conheço o texto original, mas o autor ele diz aqui: Conceição Evaristo refere-se claramente a uma grandeza física nesse texto. Imprimia mais e mais velocidade. Trata-se de uma grandeza relacionada não à velocidade, mas à mudança da velocidade em relação ao tempo. A unidade dessa grandeza física no Sistema Internacional de Unidades é... Bom, ele está falando para a gente de aceleração. Ele está falando da taxa de variação da velocidade. Ela imprimia mais e mais velocidade. A aceleração a gente mede em metro por segundo ao quadrado no Sistema Internacional. E a gente não tem aqui metro por segundo ao quadrado. Porém, quando eu tenho um expoente negativo, s elevado a menos 2, é a mesma coisa que dividido por s ao quadrado. A gente inverte a fração e troca o sinal do expoente. Então, essa vai ser a nossa resposta. Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo elevado a menos 2. Belezinha? Tá? Questão fácil, só de unidade de medida. Vamos passar para 2. A questão 2, ele falava de uma drop tower, aquelas torres de queda livre em parques de diversões. E aí falava que todo mundo estava sentado, que ele caía, e falava pra gente que o gráfico desse elevador é descrito, o movimento é descrito por esse gráfico que está aqui. Tá? Não vou ler o texto inteiro, a gente pode encurtar o tamanho do vídeo, mas é isso aí, né? Então o que interessa pra gente é o que vai acontecer agora. A gente tem esse gráfico, tá? Onde a velocidade aqui, ó, cresce, depois ela mantém-se constante, diminui, mantém-se constante em 0,
tá? Aí a velocidade, ela vai para um valor negativo. Na prática, quer dizer que ela cresce de novo. Observe, como assim cresce se vai para um valor negativo? Então, aqui ele estava parado. Aqui ele estava andando 40 metros por segundo, uma determinada orientação, um sinal, né? Um lado para onde ele andava, para baixo, estava caindo aqui. E aí depois ele freia até ser zero novamente. O que ele pergunta para nós no item A? Calcule a aceleração do elevador nos seguintes intervalos de tempo, entre 0 e 4 segundos. Como que a gente calcula uma aceleração? ΔV dividido por ΔT. Então, para cada intervalo de tempo que ele pediu para a gente, o primeiro tempo corresponde ao inicial, o segundo tempo ao final. Eu vou pegar a velocidade no tempo final menos a velocidade no tempo inicial e vou dividir pelo tempo final menos tempo inicial. Deixa eu mostrar como é que a gente faria isso. É mais fácil da gente ver do que ficar escutando. Então, por exemplo, a aceleração no primeiro trecho vai ser 8 menos 4. Por que 8 menos 4? A velocidade quando o tempo é 4 vale 8. Então eu pego velocidade final, tempo final, e subtraio dos valores iniciais. No instante de tempo 0, a velocidade era 0. Então, ó, velocidade 8 menos 4, dividido por 4 menos 0. 8 menos 4, 4 menos 0. Bom, fazendo a conta, 8 menos 4 é 8. Perdão, 8 menos 0 é 8. 4 menos 0 é 4. 8 por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração no nosso trecho 1, letra A resolvida. Letra B, entre 4 e 15 segundos. Meu tempo final agora é 15, o tempo inicial é 4, nesse intervalo que ele pediu. No tempo 15, a velocidade era 8. E no tempo 4, ela também era 8. Então a velocidade nesse ramo aqui não mudou. Então vamos lá. A aceleração 2, 8 menos 8, dividido por 15 menos 4. 0 dividido por 11. Eu tive 0 de variação de velocidade nos 11 segundos desse intervalo de tempo. Qualquer coisa. Dividir 0 por qualquer coisa dá 0. Então não tem aceleração aqui. Ó. O que indica para a gente não ter aceleração? Que esse movimento foi uniforme, que é o assunto da nossa próxima aula. A velocidade não variou. Terceiro trecho que ele vai pedir, entre 15 e 19 segundos. Entre 15 e 19 segundos, a velocidade está reduzindo. Ela vai de 8 para 0. Então é final, sempre é o final do meu trecho. Então 0 menos 8. 0 menos 8. Dividido pela diferença de tempos. 19 menos 15. Então eu tenho menos 8 por 4, que dá uma aceleração negativa. Uma aceleração de menos 2 metros por segundo. Beleza? Olha lá. Entre 19 e 23 segundos. Eu também não tenho variação de velocidade nesse trecho aqui. Se você olhar, no tempo 19, a velocidade é 0, no tempo 23 é 0. Então é um trecho que eu também não tenho aceleração. Nesse pedaço, o movimento é uniforme, igual aqui, ó, entre 4 e 15 segundos? Não, né? Porque a velocidade aqui não varia, só que ela não varia e ela vale 0. Tá? A velocidade ela vale 0. Então esse é um trecho em que eu não tenho aceleração, um trecho que eu tenho repouso. Tá? O cara está parado nesse intervalo. Bom, a gente vai ter uma aceleração 0, então, tá? Nesse pedacinho aqui que ele está parado. Entre 25 e 27 segundos. A gente tem que pegar a velocidade final. Então, menos 40, né? A velocidade no tempo 27, menos 23, né? Aqui, ó, 27 e 23. Então, menos 40 no 27 e 0 no 23. Então, menos 40 menos 0 dividido por 27 menos 23. Menos 40 dividido por 4, menos 10. Se a gente for interpretar esse menos 10 aqui, essa aceleração é a própria gravidade. Esse é o trecho de queda livre. Por que ela é negativa? Porque o começo do movimento do elevador foi para cima. Então, quem orientou a trajetória falou que para cima eu tinha valores positivos, tá? Todo esse pedaço do gráfico que eu estou passando o cursor aqui, ó, é da subida. Enquanto esses dois pedaços aqui é quando ele estava descendo. Nesse caso, em que a aceleração é menos 10, é 10 para baixo, é a aceleração da gravidade durante a descida. Ok? Então, menos 10. Finalmente, no último trecho, tá? Que é esse pedaço aqui, ó. Velocidade final no tempo 29 é 0. A velocidade inicial era menos 40. Então, 0 menos menos 40, dividido por 29 menos 27. Tá? 40 dividido por 2, 20 positivo. Então, vou deixar essa tela um minutinho aqui para você olhar,
Claro que você precisar, depois você volta, pausa o vídeo, preenche sua apostila. Mas você vai reparar o seguinte, trechos em que a reta é crescente, eu tenho aceleração positiva, tá? Porque a aceleração, quando a gente for estudar movimento uniformemente variado, ela é dada pelo coeficiente angular da reta. Coeficiente angular de reta crescente é positivo. Nos trechos decrescentes, ó, esses dois que deixa eu apontar aqui. Tá? Então, esse positivo e esse positivo. Esses dois aqui são negativos. Então, tem o coeficiente angular negativo, aceleração negativa. E os trechos onde a velocidade não muda, a aceleração vai ser zero. Na letra B, ele pedia para a gente fazer um preenchimento de tabela, colocando o sinal da velocidade, o sinal da aceleração e classificando o movimento. Então, vamos lá. Entre 0 e 4, sinal da velocidade é positivo. Tá? Por que a velocidade é positiva? Está para cima do eixo do tempo, ela oscilava entre 0 e 8. Tá? O sinal da aceleração é positivo, a gente calculou e deu 2. Quando os dois têm sinais iguais, nosso movimento é acelerado. Tá? A velocidade desse cara está crescendo nesse trecho. Era o elevador parado, todo mundo subiu e vai começar a subir, né? Todo mundo está dentro do elevador, ele vai subir acelerando, ok? No segundo trecho de movimento, entre 4 e 15, a velocidade ainda é positiva, ela vale 8 e ela não muda nesse intervalo. Por isso a aceleração é zero. Então o elevador continua subindo, só que agora com velocidade constante. A gente classifica esse movimento como uniforme. Beleza? Tá? Se você olhar para o seu gráfico, a velocidade não variou, o movimento é uniforme, ainda está subindo. Terceiro trecho, entre 15 e 19, velocidade positiva. Por que ela é positiva? Porque ela oscila entre 8 e 0, mas ela ainda é positiva, tá? O valor é positivo. Entretanto, o valor dela está diminuindo. Por quê? O elevador continua subindo, mas ele já está parando. Tá? Então eu tenho uma aceleração negativa, o que indica o movimento retardado. Então ele está subindo, mas está parando. E por que ele faz isso? Porque ele para no ponto mais alto, por isso que no próximo intervalo de tempo a velocidade é nula, mantém-se parado durante uns segundos lá, que configura a situação de repouso que a gente tem antes do elevador descer. Beleza? Então o movimento era retardado porque ele estava parando, e aí ficou parado um tempo lá no ponto mais alto. A parte interessante do elevador é que ele vai soltar sem você saber que hora que isso acontece. A hora que ele vai, né, liberar o freio, ele vai começar a cair com uma velocidade nula. Por que a velocidade passa a ser nula agora? Ué, se nesses 3 intervalos de tempo ele estava subindo, por isso as velocidades são positivas, agora ele vai começar a descer. Eu inverti o sentido do movimento, eu tenho que mudar o sinal da velocidade. A nossa aceleração também vai ser nula, porque a gravidade aponta para baixo. Tá? Então a aceleração é nula. Velocidade nula e aceleração nula geram para a gente um movimento que é acelerado. Tá? Então esse cara vai acelerar para baixo, é o trecho de queda livre. Se ele só acelerasse para baixo, a gente teria um problema. As pessoas iam cair ganhando velocidade infinitamente. Em algum momento a gente tem que frear esse elevador. Então no último trecho a velocidade ainda é negativa, então ele ainda estava descendo, porém ele vai frear até parar. Então eu tenho uma aceleração positiva, que a gente calculou, né? Essa aceleração deu 20. Sinais diferentes, gera pra gente um movimento retardado. Beleza, pessoal? Tá? Reveja o vídeo, dê uma olhada de novo na sua questão. Essa questão, ela contraria um pouco aquilo que é senso comum da gente. A gente tem uma tendência de achar que gráfico para cima é sempre movimento acelerado, que a aceleração positiva é sempre acelerado, e não é. Tá? O conceito correto está discutido aqui na aula. Então reveja essa questão, veja o que você acha dela, dá uma pensada com você mesmo, e a gente, se você tiver dúvida, a gente conversa num próximo Hangouts aí, que eu vou indicar um horário para vocês pelo WhatsApp, beleza? Mas essa é uma aula que dá para você fazer. A questão 3 dessa aula, a gente acaba fazendo no Hangouts também, porque ela não tem nada demais, ela não tem nenhum conceito muito sério de aceleração, dá pra gente fazer numa boa. Só não estou fazendo agora, porque acho que gastaria um tempo que vai ser precioso pra gente depois, na hora que a gente for conversar sobre isso. Belezinha, gente? Juízo, se cuida e bons estudos.